Tranque as portas e olhe embaixo da cama. Você vai precisar de toda a ajuda que puder obter depois de ouvir essas histórias de fantasmas assustadoras e reais. Mesmo que você não acredite em ocorrências sobrenaturais, você pode mudar de ideia depois de aprender sobre essas experiências reais de pessoas comuns que afirmam ter vivenciado eventos extraordinários. De incidentes fantasmagóricos a encontros misteriosos, reunimos uma lista de histórias de fantasmas tão aterrorizantes que você dormirá com as luzes acesas. Fique ligado no De Cara com o Mistério. De Cara com o Mistério. O fantasma do The Stanley Hotel. O Stanley Hotel, em Estes Park, Colorado, existe há mais de 100 anos e foi construído como um refúgio luxuoso para os ricos que buscavam solidão nas montanhas. Com o passar dos anos, no entanto, a ocupação diminuiu e na década de 1970, o grande hotel caiu em desuso. Foi nessa época que o famoso autor Stephen King passou a noite lá e se inspirou para escrever o livro The Shining, O Iluminado. Dada a sua história, não deve ser surpresa que muitos visitantes relatem acontecimentos estranhos. Ciente dos rumores fantasmagóricos, o morador do Texas, Henry Yao, reservou uma escapada de última hora em abril de 2016 para dar uma olhada. Após chegar, Yao jantou. Então andou pelo hotel para tirar fotos. Parando na escada, ele esperou as pessoas saírem da área. Então tirou uma foto, sem pensar em nada. Mais tarde naquela noite, Yao ficou gravemente doente. Eu me senti muito mal. Tive calafrios. Pensei, algo está realmente errado. Seu companheiro sugeriu que ele fosse ao pronto-socorro, mas Yao recusou. Na viagem para casa, Yao começou a folhear as fotos que havia tirado quando descobriu o que ele disse ser uma imagem muito estranha de alguém parado na escada. Só que não havia ninguém lá. No dia seguinte, ele postou a foto no Instagram, meio brincando que havia capturado um fantasma, e o mundo percebeu. Quase da noite para o dia, Yao se viu no centro das atenções com sua foto fantasma, garantindo a atenção de veículos de mídia globais e especialistas paranormais que queriam examinar a foto. Alguns especialistas dizem que há 2 fantasmas, e outras pessoas disseram que a razão pela qual Yao ficou doente é porque o fantasma estava tentando se materializar, tirando energia dele. As assombrações da casa Whaley. Pessoas afirmam que ouvem coisas, sentem cheiros e, em alguns casos, até veem aparições. Diz Victor Santana, gerente de operações do The Whaley House and Museum. Amplamente conhecida por suas ocorrências inexplicáveis, a casa histórica foi construída em 1856 por Thomas Whaley, um ex-nova-iorquino que veio para o oeste durante a Corrida do Ouro. É bem possível que Whaley tenha feito um bom negócio na terra, já que ela já foi o lar da Forca de San Diego, um lugar onde inúmeros criminosos foram executados. Yankee Jim Robinson foi executado no local após roubar um barco, diz o gerente da Whaley House. A lenda diz que Thomas Whaley foi, na verdade, uma testemunha daquela execução. Seja verdade ou não, Santana diz que Whaley relatou acontecimentos assustadores em sua casa nos anos seguintes, citando passos pesados subindo e descendo as escadas enquanto ele trabalhava em seu escritório. Depois de morrer de causas naturais, Whaley teria se tornado um fantasma na casa, com alguns visitantes alegando sentir o cheiro dos charutos que ele gostava de fumar. Ou você pode até vê-lo no topo da escada olhando para você, diz Santana.
Outras ocorrências misteriosas na casa incluem o cheiro inexplicável de lavanda no ar, atribuído ao perfume da esposa de Whaley, bem como possíveis fantasmas dos animais de estimação da família Whaley. Eu nunca vi um fantasma, diz Santana. No entanto, ele teve algumas experiências estranhas, incluindo ver uma boneca que parecia se mover sozinha uma vez, e ocasionalmente ele ouviu uma voz feminina chorando tarde da noite. Santana também estava presente durante uma investigação paranormal no local, na qual um gravador de voz eletrônico usado pelos investigadores captou algo totalmente arrepiante. Você monta um gravador e faz perguntas como: tem alguém na sala conosco? Qual é seu nome? Então, uma das perguntas era: você está feliz que estamos aqui com você esta noite? Explica Santana. E quando você reproduz a gravação, você ouve alguém dizer: não. A próxima história é sobre um boneco ventríloco assombrado. Quando Marty era criança, nos anos 90, ela contou ao Monstros Entre Nós que era fã do ventríloco Edgar Bergen e seu ajudante manequim, Charlie McCarthy. Ela conta que quando seu pai encontrou um boneco de ventríloco enquanto passeava por uma pequena loja de mágica, localizada nos arredores de Santa Rosa, Califórnia, ele decidiu comprá-la de presente de aniversário para ela. Ao registrar a venda, Marty disse que o caixa deu ao pai dela uma vibração estranha e disse a ele: você sabe que quando você coloca a mão dentro do boneco, ele vai ganhar vida. De acordo com Marty, ela ficou nas nuvens quando seu pai lhe deu o boneco, dizendo: fiquei tão feliz quando ganhei aquele boneco, fiquei obcecada. Mas em pouco tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Embora impossível porque a cabeça do boneco era feita de plástico duro, ela diz que sua expressão mudava, incluindo seu sorriso. Preocupada que algo acontecesse com seu boneco, a família de Marty a trancava em um armário na maioria das noites. Uma noite, ela e sua família foram acordadas por passos na sala de estar. Pensando que era o cachorro ou outro membro da família, eles foram olhar. Não havia ninguém lá, exceto o boneco, que estava sentado no sofá. Outras ocorrências estranhas começaram a acontecer. Enquanto Marty e seu pai estavam fora, seu tio estava sozinho em casa. O tio diz que ouviu o pai de Marty chamando seu nome da sala de estar, embora ele não estivesse em casa. Quando ele foi olhar, ele encontrou o boneco mais uma vez sentada no sofá. E mais ninguém. Toda a nossa família estava com muito medo do boneco, diz Marty. As pessoas começavam a ouvir seus nomes sendo chamados, e nós ouvíamos passos à noite. Então, decidimos que precisávamos nos livrar dele. Sendo mexicana e religiosa, Marty diz que seus pais queriam queimar o boneco, caso ele fosse demoníaco. Eles o colocaram na grelha, e de acordo com Marty, ele não queimaria. Para se livrar do boneco, eles cavaram um buraco no quintal e o encheram com cimento. Marty e a família já se mudaram há muito tempo, mas ela diz que eles ainda pensam na boneca e na possibilidade de que eventualmente ela encontre um de nós.